Pessoal, então, oficialmente, bom dia a todos e todas. Eu sou a Thaís da Faculdade de Enfermagem. É um prazer contar com a participação da professora Cláudia nesse dia. Professora Cláudia Maria Bauser Medeiros, que é professora titular do Instituto de Computação da Unicamp, e ela é membro da coordenação do programa e-Science e Data Science da FAPESP. E ela está aqui, né, nesse dia de hoje para falar sobre esse tema ainda tão novo e tão relevante para todos nós. Tem muitas pessoas importantes para nós aqui, então eu gostaria de cumprimentar todos os professores, todos os discentes, em nome da professora Roberta e da professora Edinês, que estão aqui. A professora Edinês está representando a diretoria da Faculdade de Enfermagem e a nossa atual presidente do Conselho Integrado. E a professora Roberta, nossa coordenadora do programa de pós-graduação, e também gostaria de cumprimentar o professor Dr. André Vitor Freitas, que é diretor do Instituto de Biologia da Unicamp. Então, esse é um evento conjunto, né, entre a FENF e o IB, e em nome, então, das nossas unidades, eu agradeço a professora Cláudia por prontamente aceitar o nosso convite, agradeço a presença de todos aqui, e então, como ficou combinado, vocês podem fazer as perguntas ao longo da palestra, podem se inscrever via chat. A Letícia, que está aqui, vai nos ajudar a controlar as inscrições, e aí a gente abre o microfone para passar as perguntas para a professora. Tá bom, pessoal? Desejo que vocês aproveitem muito, e obrigada mais uma vez. Eu não sei se o professor André quer falar alguma coisa também, ou se não há necessidade, né? Bom, já que você comentou, Cláudio, queria muito agradecer a FENF por permitir que a gente participasse desse evento em conjunto, e antes de tudo, a Cláudia Bauser Medeiros por aceitar esse convite. Ela deve estar cansada de falar da mesma coisa tantas vezes, ou talvez ela se anime, né? Cada vez é diferente, né, Cláudia? Cada vez é diferente. E a gente está bastante satisfeito com esse aceite. Espero que o pessoal das duas unidades aproveitem bastante. E vamos aproveitar para fazer perguntas. A Cláudia realmente gosta que a gente pergunte no meio da fala, dê ideias. Cada unidade, cada tipo de projeto tem naturezas diferentes em termos de que tipo de dados tem que lidar. E ela gostaria muito de ouvir, pelo que ela falou conosco, especificamente do IB, especificidades das nossas áreas. E me imagino que o mesmo para o pessoal da FENF. Tá bom? Muito obrigado, então, Cláudia e todo mundo do Instituto, da Faculdade de Enfermagem, por permitir que a gente pudesse fazer esse conjunto em conjunto. Obrigada, professor. Eu peço licença para falar também. Eu sou Roberta, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Estou aqui representando, né, então, o nosso programa e agradeço imensamente a oportunidade do evento, né, de fazer algo em interunidades, que é muito importante para o crescimento, né, institucional. E agradecer imensamente a professora Cláudia por essa gentileza de disponibilizar esse horário para estar aqui conosco, falando, né, discorrendo a respeito de um tema tão essencial para todos nós, né, da universidade. Então, eu quero agradecer ao professor André de prontamente ter aceitado, né, esse convite para fazermos esse evento integrado. Eu acho que isso foi uma ideia da professora Cláudia, né? Então, eu agradeço muito e convido todos da Faculdade de Enfermagem para aproveitar, né, essa exposição, essa manhã, que com certeza será muito produtiva. Quero dar as boas-vindas, então, para todos os discentes e docentes da Faculdade de Enfermagem e do Instituto de Biologia, né? Sejam mais do que bem-vindos, e agradecer a professora Cláudia. Eu vou passar a palavra à professora Edinês Girardello, que está representando nessa oportunidade a diretoria da Faculdade de Enfermagem. Bom dia a todos. Professora Cláudia, nós queremos, em nome da diretoria da faculdade, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de estar conosco. E é um prazer enorme poder realmente
estar junto com o Instituto de Biologia, porque eles são nossos parceiros, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente consiga reproduzir esses momentos, né, novamente, porque a gente tem muito o que aprender e o que compartilhar. Não é a primeira vez que eu vou assistir, que eu vou ouvi-la. Eu fiquei muito feliz na primeira vez que eu assisti uma fala sua na FCM, e era muito ainda obscuro para a gente, ainda mas a gente precisa muito ouvi-la e aprender com você como nós vamos fazer daqui para diante. Mesmo porque a gente já sabe que mesmo quem tem projeto aprovado antes desta demanda, desta exigência, a partir de agora, nos relatórios, terão que entender o que é um plano de gestão. Então, eu acho que nós vamos, mesmo aqueles que têm projeto aprovado anteriormente a essa iniciativa, nós vamos ter que dar conta disso, né? Então, eu acho assim, não tem como recuar, a gente vai ter que aprender de alguma forma como lidar com isso. Então, em nome da faculdade, eu quero agradecer a presença da professora e de todos os que estão participando nesse momento. Muito obrigada. E aí, eu posso começar? É só porque... não, é porque pode ser que tenha... Eu quero agradecer muitíssimo. Os que me conhecem sabem que eu sou muito irreverente, né? Então, volta e meia farei alguma piada, e eu quero deixar claro que serão piadas, sem intenção de ofender ninguém, muito pelo contrário. É uma alegria estar tendo essa possibilidade de dar uma palestra num evento conjunto, tá? Interunidades, porque cada vez mais, e é sobre isso que eu vou falar, a ênfase de preparar plano de gestão de dados é colaboração. Então, quanto mais a gente se abrir para a colaboração, que é algo extremamente divertido, mas penoso, que todos nós sabemos também como isso é penoso, né? Nós vamos crescer todos juntos. E deixa eu, então, agora começar. Deixa eu ver. Primeiro, vou apresentar. Espera aí. Desculpe. E eu... Então, está dando para ver já? Tá sim, professora. Tá ótimo, obrigada. Então, deixa eu esconder isso aqui. Como já foi anunciado, eu sou, além de ser professora do Instituto de Computação, eu sou também coordenadora do programa de Science e Data Science da FAPESP. E Science, a ênfase, a essência é colaboração entre pesquisadores da computação e de qualquer área do conhecimento. Então, eu tenho a alegria de ter aqui na minha plateia professores com os quais eu já tive projetos, em particular, o professor Jolie, professor André, tá? E aguardo para mais colaborações. Então, cartaz lindo, tá? Muito obrigada por todo o trabalho. E agradeço, olha, eu copiei o nome da professora Ednês, quando eu vi que ela estaria representando a professora Maria Helena, e espero não ter soletrado errado. Então, eu agradeço muitíssimo às professoras Ednês, Helenice, Maria Helena, Roberta e Thaís, que vem interagindo comigo desde agosto, se não me engano, né? Professora Thaís, eu não me lembro mais. E o professor André, por terem trabalhado em conjunto de forma tão maravilhosa para o primeiro evento conjunto da Unicamp do qual eu estou participando, tá? Então, é minha inauguração como palestrante de um evento conjunto Interunidades.
E eu só menciono a Research Data Alliance, que é um órgão internacional de cujo conselho eu faço parte, e onde eu venho aprendendo tudo que eu venho fazendo na relação de gestão de dados, e, obviamente, a FAPESP. Bom, começando por uma novidade da Unicamp, tá? Para quem não sabe, a CCP é a Comissão de Pesquisa da Unicamp, e tem uma resolução 006 de 2020, de 26 de outubro, que inaugura oficialmente o repositório de dados de pesquisa da Unicamp, cujo nome é REDU, e também institui a Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa, cuja sigla CGDP, né? Cada vez mais siglas na nossa vida, e esta comissão, eu sou a coordenadora, desde o dia 26 de outubro, tá? Com representantes do IMEC, da FCM, do IFIS, da COSEI, da Biblioteca e do CCUEC. Por que isso assim, eu estou anunciando em primeiríssima mão. E por quê? Porque eu peço encarecidamente a todos os ouvintes que importunem a CGDP até a morte. Porque é só assim, quer dizer, ou seja, por favor, procurem a CGDP, procurem a REDU para depositar seus dados, porque só assim é que nós vamos conseguir acelerar a disponibilização dos dados de pesquisa da Unicamp. Enquanto não houver dados depositados, não podemos nem ter feedback, nem dar feedback, enfim. Então, fica essa mensagem subliminar, tá? E eu me sinto tranquila em dizer isso porque eu coordeno a comissão. Então, os pontos-chave dos quais eu vou falar, deixa eu só ver que horas são. Eu tenho 2 horas, mas eu pretendo falar no máximo 45 minutos, e aí, juntando com perguntas, não sei quanto tempo vai dar. Podiam, então, alguém me avisar, por exemplo, às 10 da manhã? Sim. Sim. Ótimo. Porque eu tendo a falar muito e eu tenho slides um pouco excessivos, tá? Os primeiros 2 pontos são para explicar o contexto. Eu não quero começar dizendo isto é um plano de gestão de dados sem explicar a importância. Então, é sobre isso que eu vou falar, tá? Muito bem, mais uma observação também em quase primeira mão. Em 29 de outubro de 2020, o NIH, que é o órgão de financiamento à área de biológicas e saúde dos Estados Unidos, lançou sua nova política de gestão e compartilhamento de dados. Vou ver se isso aqui funciona. Então, este é o site, está dando para ver, do NIH, e este site remete a um link de instruções e de explicações de porquê compartilhamento de dados e disponibilização de dados financiados por eles são prioridades, são importantes, tá? E aí eu fui olhar essas instruções anteontem e eu modifiquei alguns dos meus slides para levar em consideração a nova política do NIH. Entendendo? Peraí, estou aqui. Tudo bem? Então, continuando. Além do mais, um aviso, olha, ainda não comecei, hein? Um aviso subliminar. Eu conto com as perguntas de vocês para me ajudarem. No dia 25 de novembro, eu vou dar uma palestra via FAPESP para esclarecimentos de dúvidas sobre planos de gestão de dados. E eu quero incorporar as dúvidas de vocês nessa palestra que eu vou dar no dia 25.
vai ser uma palestra genérica para todas as áreas, tá? E esse daí também é um aviso para quem quiser assistir, mas eu acredito que as dúvidas todas serão esclarecidas hoje. Muito bem, começando com a FAPESP, todo mundo que tem um projeto FAPESP assina o termo de outorga. E isso sempre foi assim. O termo de outorga tem um item que diz: estou ciente do Manual de Boas Práticas FAPESP. E este item já está no termo de outorga desde 2014. E o item 3.3.4 do Manual de Boas Práticas, que todo mundo assina dizendo estou consciente, diz que os registros de uma pesquisa, após a publicação, devem ser acessíveis a outros pesquisadores, a fim de que possam verificar a correção da pesquisa, replicá-la ou dar-lhe continuidade. Então, a acessibilidade apenas pode ser limitada por questões éticas ou legais. Então, é só para reforçar que tudo que eu vou falar, do ponto de vista de disponibilização e obrigações junto à FAPESP, não é novidade, e todo mundo tem esta obrigação desde 2014, pelo menos. Só que, como é um anexo, as pessoas, muitas vezes, não atentam para o item 3.3.4. Bom, mas, mais recentemente, em 2017, a FAPESP deu início às suas políticas de dados, tá? Então, eu vou me concentrar mais nesses dois aspectos: planos de gestão de dados obrigatórios e os repositórios das instituições paulistas, dos quais o REDU, Unicamp, passa a fazer parte oficialmente desde a semana retrasada. E tem esse site para quem quiser saber mais, tá? Muito bem, agora que eu vou começar, acreditem ou não. Então, o que é Open Science? Eu tenho aqui uma cópia de tela do Plano Europeu de Pesquisa e Financiamento à Pesquisa, que começa 2021 a 2027. Todo projeto financiado pela Comunidade Europeia será obrigado a ter um plano de gestão de dados. Já é obrigado em muitos casos, mas a partir de 2021, qualquer um. E um dos tripés, tem um tripé no financiamento, é ciência aberta, com centenas de milhões de euros. Então, por que ciência aberta é importante? Deixa eu dar um exemplo. Eu falei de Science. Em 2016, eu assisti uma palestra desse pesquisador, Pevsner, sobre o uso de genômica para entender doenças humanas. Todo mundo vai dizer, so what? Todos sabemos disso. O que ele contou foi o seguinte: ele trabalha e pesquisa principalmente com crianças que têm esta síndrome, tá? Que é uma síndrome muito rara, que é associada a uma marca chamada Portwine Birthmark, e que tem muitas sequelas. A criança já nasce com sequelas neurológicas muito graves, tá? E essa marca é a marca do Gorbachev, é a mesma marca. O que disse ele? Há anos, e fiquei anos, estudando as características genéticas dessas crianças e identifiquei um gene responsável por este tipo de doença. Notem, eu estou simplificando tudo que ele falou.
E aí ele foi buscar na literatura a que mais este gene era associado. Havia publicações de dermatologistas de alguns anos antes, na PubMed, de ligação do gene com esta mancha em crianças que estavam com a mesma síndrome. Só que os dermatologistas atentaram mais para esse tipo de sintoma. Então, a conclusão deste pesquisador foi o seguinte: se os dados estivessem abertos e disseminados na época que os dermatologistas estavam desenvolvendo esta pesquisa e a publicaram, isso teria acelerado a minha pesquisa, e vice-versa. Então, a mensagem aqui é: ciência aberta é compartilhamento e as vantagens para o progresso da ciência. Mais recentemente, o ICNI lançou todo um conjunto de páginas e políticas dizendo por que a ciência aberta é crítica para combater o coronavírus. Por quê? Porque é preciso colaboração mundial. Então, o que é ciência aberta? Recomendo a todos que quiserem saber um pouquinho mais, esse relatório da Academia Americana de Ciências, que diz que a ciência aberta é compartilhamento, é colaboração, a partir da disponibilização dos resultados de uma pesquisa, principalmente publicações, dados e software. E eu vou me concentrar na parte de dados. Então, está aqui a definição de ciência aberta, para quem quiser, que é algo que nós devemos praticar cada vez mais, e que a Rendu vai nos ajudar, que é todos os objetos associados a uma pesquisa estão disponíveis em repositórios públicos. O que é a Rendu? A Rendu vai permitir disponibilizar dados e software. E a Unicamp já tem um repositório de publicações. Tá? Então, é esse o primeiro conceito. E o conceito associado, qual é? Colaboração. Você colabora, aqui teoricamente, com quem for reusar aquilo que você disponibiliza. Quem são essas pessoas? Não sei, tá? Eu não sei com quem eu estou colaborando quando eu disponibilizo meus dados. Pode ser que essa pessoa, esse pesquisador, nunca me contate. Pode ser que seja alguém que ainda não nasceu, que os dados vão ficar lá para o futuro. Os dados Covid, todo mundo está dizendo, vão ser usados em estudos epidemiológicos durante 30, 40, 50 anos. Então, vão ser usados por muita gente que não nasceu. Tá? Agora, a pergunta para todos é: quando você está no laboratório, no seu trabalho, você está trabalhando com alguns dados, você quer trabalhar com um colega, você entrega um pendrive e diz: vire-se que o filho é seu. Vamos confessar que muitas vezes fazemos isso, né? Você pode fazer isso com um colega, porque ele pode o tempo todo interagir com você e pedir mais detalhes. Quem ainda não nasceu, quem está do outro lado do mundo, quem está em outro laboratório do IB ou da enfermagem, pode nem mesmo contatar você diretamente. Por exemplo, porque você já saiu da Unicamp, né? Estou falando para os alunos. E aí? Então, esta colaboração de ciência aberta, ela deve levar em consideração o quê? Com quem que vai reusar os meus dados? E eu vou falar principalmente de dados. Quando você escreve um artigo, você pensa quem são os leitores? É claro.
Mas tem muita gente que vai ler que não é da área, então você tem que escrever com cuidado de quem vai ler. Da mesma forma, dados devem ser preparados pensando em quem vai usar. E como é que se chama esse cuidado? O planejamento do cuidado se chama plano de gestão de dados. Tá? Alguma dúvida por enquanto? Não, professora. Ok. Mas o contexto está aqui, tá? O contexto da palestra é: vou usar, eu da Unicamp, Redu, para disponibilizar os dados, para que qualquer... Mensagem lá? O quê? Perdão. Eu ouvi uma voz. Foi engano, tá bom. Então, usar Redu para disponibilizar dados e software e para ser usado em todo mundo, mas planejar como vai disponibilizar e como vai preparar para reuso. E aí, o que significa ser aberto, que é essa segunda componente do que eu vou falar, para depois partir para o plano em si. Então, esta pergunta é muito comum, tá? Principalmente vocês na área de saúde biológicas. Como é que eu vou abrir? Aberto significa qualquer um pode pegar e usar, tá? Como é que eu vou abrir se existem restrições éticas? Por exemplo, pacientes ou espécies em extinção. Como abrir se eu ainda não publiquei meus artigos, a minha tese? Como abrir, e isso foi uma pergunta que está surgindo cada vez mais. Meu aluno defende a tese, eu publiquei os artigos, e ao publicar os artigos, automaticamente, no mínimo por causa da FAPESP, e ou por causa da editora que está obrigando isso, eu tenho que disponibilizar os dados. O que vai acontecer com os outros alunos do meu grupo que ainda precisam desses dados para a sua pesquisa? Tá? E como abrir se eu posso violar a Lei Geral de Proteção aos Dados, sobre a qual vou falar depois. A pergunta de como abrir, se tenho alunos ainda trabalhando com aqueles dados, há várias respostas. A primeira é: você está... quando você é financiado, o dado não, pelo dinheiro público, o dado não é seu, o dado é do público, e o objetivo da FAPESP e das agências de fomento que estão praticando e obrigando dados abertos é o progresso da ciência. Impedir que outros tenham acesso aos dados só porque ainda tem gente que vai poder publicar em cima daqueles dados é impedir o progresso da ciência. E pensem bem qual é a probabilidade de que alguém faça o mesmo experimento e obtenha os mesmos resultados. É muito pequena. E se alguém publicar antes, os alunos que estão trabalhando com aquilo, com certeza vão encontrar diferenças em metodologia, diferenças em resultados e defeitos em quem publica antes. Então, isso também vai avançar a pesquisa de quem ainda está usando os dados. Tá? Então, o que significa dados abertos? Dados abertos significa que qualquer pessoa e sistemas, principalmente sistemas, podem descobrir se os dados existem, como obtê-los, e aqui tem o EC, e não necessariamente abrir tudo, tá? Porque pode ter restrições de segurança, pode ter restrições de confidencialidade, dados não são seus, são de terceiros, restrições éticas e assim por diante. Isso tudo precisa constar do plano de gestão de dados. Agora, o que são metadados? Sempre, a maioria de vocês já sabe
mas sempre tem uma pessoa da plateia que não sabe. Então, eu vou definir o que são metadados, e Open Science exige metadados abertos. Para quê? Para poder encontrar informação sobre os dados. E a definição de metadados é dado sobre dado, o que ajuda muito você a entender. É uma definição circular. Então, eu vou dar exemplos de metadados. Quando você compra um remédio, você não abre todos os frascos de uma farmácia e faz uma análise química na hora. Você tem a bula, a bula é um pouco mais de metadado, mas você tem aqui no rótulo os metadados do remédio. Composição, laboratório, validade, assim por diante. Se você vai ao supermercado comprar alguma bebida, você vai se guiar pelo rótulo, que também vai ter o mesmo tipo de informação. Você não vai sair abrindo todas as latas e bebê-las até encontrar a lata daquilo que você deseja. Não que tinta seja bebível, né? Mas se não tiver metadados, você vai ter que abrir e beber. Da mesma forma, artigos têm metadados. E o que é que são metadados de artigos? Que permitem buscadores achá-los. Autor, título, resumo, palavra-chave, ano de publicação. Onde está o artigo? A instituição responsável dos autores, enfim. Padrões de metadados para dados. Notem o que eu fiz. A mesma coisa. Autor, naquele conjunto de dados, a pessoa responsável. O título não é mais do artigo, é do conjunto de dados. Um resumo do conteúdo do arquivo. Palavra-chave que permitem achar ano de publicação, a instituição onde está o arquivo, a URL, um ID, versão, direitos autorais, direitos de acesso, e assim por diante. Agora, muitos de vocês trabalham com imagens, tá? Então, vocês podem disponibilizar uma imagem, ou vocês podem disponibilizar conjuntos de imagens. Então, todos vocês sabem que imagens têm os metadados. Conjuntos de imagens também terão metadados. Então, dependendo do que for disponibilizado, uma imagem ou um conjunto, disponibilizem os metadados associados. Tá? Então, olha aqui, o que seria metadado para imagem ou para conjunto de imagens? Tudo aquilo que tinha antes, modelo do equipamento, o tipo de equipamento, o período em que aquelas imagens foram obtidas, tempo de exposição, sei lá, uma série de coisas, dependendo da imagem e da área de pesquisa na qual a imagem está inserida. Tá claro? Tá sim, professora. Obrigada. E eu estou insistindo em metadados porque, da mesma forma que quando você vai ao supermercado... Oi, diga. Tem uma pergunta aqui no chat, posso ler para a senhora? Claro, por favor. É do Carlos. Cláudia, pesquisadores que trabalham com inventários de árvores em florestas tropicais compartilham os dados através de uma plataforma chamada Forest Plus. Uhum. Qualquer um pode usar os dados, mas sempre precisa contatar previamente os pesquisadores que originalmente geraram o conjunto de dados. O Redu utilizará uma política semelhante? Por enquanto, não. Tá? Por enquanto, tudo que está no Redu vai ser disponível com a licença CC-BY, em que pode ser acessado automaticamente. Mas note, e é por isso que eu estou insistindo nos metadados. O que o Redu quer é que você insira, no mínimo, os metadados. Então, para o professor ou para o pesquisador que perguntou
do Forrest, infelizmente eu não decorei o nome, você já disponibiliza os dados. Olha, tem um animal de biodiversidade por aí, não? Desculpa, é um ser vivo, tá? Bom, que comigo não é, que eu não tenho animal em casa. Bom, então, o Redu, ele vai pedir que você cadastre os metadados, mas os dados podem ficar no lugar original, tá? E você pode descrever, como parte dos metadados, que para acessar os dados tem que contatar o pesquisador. Ou seja, nós não queremos duplicar dados que já estejam em algum repositório confiável. O que nós queremos é disponibilizar para o mundo a produção de dados da Unicamp, tá? Que não necessariamente os dados também. Mas eu vou continuar falando disso depois. Então, o compartilhamento é isso. O que é o Redu? O Redu, ele vai oferecer, e já oferece desde o ano passado, desde dezembro do ano passado, para dizer a verdade, mas não tinha sido institucionalizado. Ele disponibiliza uma plataforma web. Se eu falar plataforma web, todo mundo entende? Entende, né? Um formulário. Dizer plataforma web é chique, porque tem o software associado, mas para inserir os metadados, tá? E também armazenamento para dados de quem não, de quem quiser, tá? Mas, notem, principalmente em casos de restrições de compartilhamento dos dados, disponibilize os metadados, e aí, na descrição dos metadados, explique quem e como contatar, e quando este pesquisador é contatado, ele pode, por exemplo, fazer um contrato de sigilo, ele pode simplesmente ceder mediante regras, ele pode pedir que os dados não sejam compartilhados com mais ninguém, tá? Então, a única coisa que a Unicamp vai ter obrigatório é metadado. Perdão. E depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Se eu não falar, me lembrem. Bom, então, de novo, volto a essa pergunta e eu espero que isso esteja esclarecido. Agora, não há desculpa para se dizer eu não vou disponibilizar sem dizer por quê, tá? Suponha que eu esteja trabalhando com dados, deixa eu pensar em algo que eu acho que é muito comum, e eu posso estar enganada, peço ajuda ao pessoal do IB, tá? Sei lá, laranja. Isso é protegido se eu tiver dados de 1 milhão de pés de laranja. Isso não tem alguma proteção ética ou não? Em princípio, não, Cláudia. Bom, então, obrigada. Né? É o que me consta também. Então, pois é. Então, você vai ter que dizer que não, que você está trabalhando com 1 milhão de pés de laranja de uma espécie nunca conhecida, está ameaçada de extinção e você não pode divulgar. Uma outra pergunta mas e se, de repente, daqui a 5 anos, as laranjas desaparecerem, virarem uma espécie ameaçada? Eu não sei se laranja é uma espécie. Laranjeira, tá? E desculpe, deve ter mais de uma espécie de laranjeira, mas eu não sou bióloga. Se todas as laranjeiras
ou a espécie com que você trabalhou se tornarem ameaçadas, mas você já publicou seus dados. Você pode retirá-los da publicação, sim, com a alegação de que virou uma espécie em extinção. Porém, notem bem, isto é um pouco, entre aspas, tarde demais, porque você não sabe quem mais já pegou os dados e para onde foram espalhados. Tá? Mas, supondo, é a premissa que todos temos, que sempre se fará uso ético dos dados, então, se você retirá-los e publicar um aviso dizendo, por favor, espécie ameaçada, não divulgue, espera-se que cientistas sérios levem isso em consideração. E quem é ladrão? Quem é ladrão vai continuar sendo ladrão, ainda que os dados estejam embaixo da sua cama. Tá? Então, não tem jeito. Nós não podemos evitar atitudes não éticas quando dados, ou software, ou artigos são compartilhados. E aqui, de agora em diante, eu vou falar no planejamento, tá? E aqui é que entram planos de gestão de dados. Alguma pergunta? Não. Não, professor. Obrigada. Então, a FAPESP lançou essas políticas de gestão de dados e criou uma comissão, um grupo de trabalho, 7 universidades públicas, que eu coordenei durante 3 anos. Levamos 3 anos para construir a rede de repositórios de dados de pesquisa dessas instituições, UFSCar, Unifesp, USP, Unesp, ITA, UFABC, nós aqui, que é a Redu, e a Embrapa Informática. E essa rede, ela levou 3 anos para ser construída, envolveu mais ou menos 100 pessoas para o seu desenvolvimento, desde as administrações e em bibliotecários dessas instituições, pesquisadores, programadores, gerentes de rede, enfim, muita gente. E está disponível desde dezembro de 2019, via este endereço, Metabuscador, USP Digital, USP BR. Tá? E o que é isso daqui, como funciona? Cada instituição, estão vendo aqui está a Unicamp, ela cria seu próprio repositório do jeito que quer e com as suas regras, e exporta os metadados para a interface da USP e para o mundo. Então, desde o primeiro dia de disponibilização, veio acontecendo fenômenos muito interessantes, em particular na UFABC, nos primeiros testes, que foram em maio de 2019, foi o primeiro que disponibilizou dados no protótipo da época. Tá? A Google indexou e os dados começaram a aparecer no Google Scholar desta pessoa. E, imediatamente, dado como publicação, passou a contar para o H-índice do Google Scholar. Por causa dos metadados. Ontem eu estava numa reunião de pesquisadores do mundo inteiro que cuidam de dados dentro do Congresso. E o que é que eles começaram a se queixar? Tem pesquisadoras nos Estados Unidos que já estão começando a reclamar que a Web of Science
está indexando todos os arquivos de dados delas, como se fossem publicações. E elas estão dizendo, eu só quero publicações, eu não quero que os dados apareçam. Infelizmente, isso é impossível. Na hora que você publica seus dados, junto com os metadados, eles passam a ser citáveis. Então, se alguém... E por que está aparecendo no Web of Science? Porque tem gente que está começando a citar os dados em seus trabalhos. Então, vai ler o seu artigo, acha os seus dados, cita o artigo e cita os dados. E, ao citar os dados, isso atrai pessoas que, às vezes, não têm o foco da pesquisa no tema do artigo, mas tem o foco da pesquisa em algo que tem a ver com aqueles dados. Tá? Agora, olha só, para depositar dados na Rendu e para serem exportados, aí tem gente que diz assim, é um trabalho muito grande, eu tenho que digitar meus metadados. Olha só o que é preciso informar na interface da Unicamp, o mínimo, o título do arquivo, as palavras-chave do arquivo, uma descrição textual. Esse arquivo contém fotos, esse arquivo contém radiografias, esse arquivo contém gravações de sons. O autor, o local é a URL, tá? Onde está o arquivo, perdão. As agências financiadoras, o número do projeto e o tipo de dado. É foto, é imagem, é som, é texto, é planilha, tá? E isso, quanto trabalho dá para fazer isso? Eu diria que quase nada. É o que nós somos obrigados a fazer quando submetemos um projeto. E esses são os metadados. Tá? E aqui você diz, mas eu não quero informar onde está o arquivo. Informe um link para uma página que vai dizer, se quiser acessar mais, fale comigo. Ou então coloque isso, tem uma centena de outros campos adicionais que vocês podem fornecer. Localização, equipamento. Tá? Professora Cláudia, tem 2 perguntas aqui no chat. A primeira é da Alessandra. Estou com uma dúvida em quais ou como dados disponibilizados, por exemplo, imagens ou extern blot ou de viabilidade celular que gera tabela de absorvância, podem ou devem ser disponibilizados, e se sim, qual a forma correta? Ou somente dados de Big Data, transcriptoma, por exemplo, devem ser disponibilizados? E a professora Thais perguntou se esse link pode ser um drive. Pode, mas não é recomendável, tá? Eu vou falar um pouco mais depois sobre locais onde vocês podem colocar os dados, mas deixa eu primeiro responder a quem perguntou. Eu me lembro até hoje, quando eu trabalhava num projeto que o professor Joly coordenava, que um pesquisador, que infelizmente eu não me lembro quem era, acho que não era da Unicamp, me mostrou uma foto de um peixe e disse para mim, eu quase perdi a minha vida para conseguir esta foto. Pensa no valor de uma foto. Primeiro, que era uma espécie rara, então, o valor para a pesquisa. Pensa no valor associado a quanto custa a vida desta pessoa, e sendo uma espécie rara, que quase custou a vida dele, deve ser divulgada
e disponibilizada assim que esta pessoa publique a descrição destes dados. Então, e a foto, veja bem, ela pode ocupar o quê? 100K? Você chama 100K de Big Data? Eu não chamo, tá? Mas o valor, então, você deve disponibilizar qualquer tipo de dado que tenha valor para a pesquisa. Agora você vai perguntar, e o que tem, como é que eu vou saber? Tá certo? Realmente você não sabe. Então, você, para a sua área de pesquisa, que dados têm valor? Tá? Que dados você acha que serão úteis hoje ou no futuro? Então, o transcriptoma, os dados de transcriptoma, você talvez deva disponibilizar em, sei lá, GenBank ou sei lá, algum outro lugar que a área, o domínio padrão, a área de conhecimento exige que estejam lá, como o pesquisador que perguntou sobre as árvores. Porém, os metadados, deposite na Unicamp, porque inclusive a FAPESP vai querer saber o que você fez com os seus dados. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre repositórios, tá? Então, o que é um plano de gestão de dados? Quais dados, ele vai ter que dizer quais dados vão ser coletados e produzidos, por onde vão ser armazenados, por quanto tempo serão armazenados, como serão compartilhados. Então, eu, pesquisador, posso dizer, eles serão compartilhados mediante solicitação, ou nunca serão compartilhados, a menos, porque eles não são meus, tá? Eles são de uma empresa, por exemplo. Tá? E quem vai gerenciar esses dados? Durante o projeto e após o projeto. E vejam, e também escrever as restrições. Agora, vejam a beleza da Unicamp ter o REDU. Então, você, no seu plano, vai dizer quais dados vão ser coletados, onde serão armazenados, em um repositório institucional da Unicamp. Por quanto tempo? De acordo com a política de armazenamento da Unicamp. Como serão compartilhados? Estarão disponibilizados via o REDU da Unicamp. E quem vai gerenciar? A professora Cláudia. Então, espero que não escrevam isso, tá? Mas vejam, o REDU está servindo para isso. Agora, se você trabalha em genômica, se você trabalha em astronomia, você tem petabytes de dados. O REDU não tem, tá? Então, os dados têm que ficar em repositórios confiáveis. Agora, eu pergunto, vocês preferem que eu mostre um plano ou quer que eu mostre os repositórios confiáveis ou eu deixo os repositórios para depois? Ai, que dúvida cruel, pessoal. Então, vocês, então, vamos fazer um termo de adesão à minha palestra, tá certo? Eu prometo que, antes de terminar, eu mostro repositórios confiáveis do mundo inteiro. Se você tiver terabytes, petabytes, e a Unicamp não tem. Tá? Entre parênteses, o Canadá inteiro tem sistemas de armazenamento de dados de pesquisa. Vocês sabem que 90% dos projetos do Canadá, o depósito é de, no máximo, 2 gigabytes. Portanto, o Canadá limita para qualquer pesquisador os repositórios institucionais a 2 GB. A USP limita, a USP, que já tem o seu repositório institucionalizado desde o fim do ano passado, ela limita também a 2 GB. E se eu tiver mais dados?
Aí você tem que fazer uma solicitação e, dependendo, será atendido ou não. Como que é isso na Austrália? Todas as instituições da Austrália têm, e nos outros países, tem esse tipo de política, e se você exceder o limite institucional, você tem que pagar. Pagar como? Compra mais disco, contrata mais alguém, compra software, e assim por diante. Mas não quero assustar ninguém, tá? Veja um exemplo de um plano de gestão de dados, citado como exemplo pelo NIH da área médica. Está dando para ler? Então, primeiro, que dados vai lhe dar? Dados de aproximadamente 500 pacientes de doenças bacterianas sexualmente transmitíveis, tá? Ao final, os dados vão ter dados demográficos, comportamentais, laboratoriais, blá, 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 tá? Apesar do conjunto final de dados ser totalmente anonimizado, acreditamos que há possibilidade de descobrir quem são as pessoas com essas características. Portanto, isso é o plano, pessoal. Que dados vai criar? Quais as questões éticas associadas e como disponibilizar? Portanto, dados e documentação vão ficar disponíveis somente sob acordo, tá? E vão ficar guardados na universidade para auditoria e para disponibilização mediante acordo. Então, agora, antes de mostrar, já são 10 da manhã. Estou indo muito devagar. Vou correr, tá? Ciclo de vida dos dados. Bom, antes de dar essa palestra, eu pedi para as professoras da enfermagem me mandarem alguns artigos para eu tentar deduzir pesquisas típicas. Não pedi para o professor André, da biologia, porque eu já tenho várias pesquisas com o pessoal do IB, e, portanto, tudo que eu falar sobre pesquisas do IB da agora em diante, eu aprendi com o professor Joly. E com isso, eu estou com o professor André também, mas não com a professora Maria Luísa, porque eu nunca tive projeto com ela. O professor Joly está apavorado. Eu estou apavorado mesmo, Cláudia. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que são meus dados, pelo que eu entendi dos artigos da enfermagem. Você pega pessoas e você extrai. Tinha um, por exemplo, que era sobre doenças de pele, tá? Aí eu não tinha imagens, o artigo, então fui buscar doenças de pele na web, radiografias, etc. Então, dessas pessoas você pode estudar dados que foram extraídos, quer por imagens, quer retratando em planilhas, genéticos, isso também tem no IB, e publicar artigos. Agora, por que não pegar todos esses dados extraídos e jogar no repositório, e esta que é a ideia do compartilhamento, e publicar os artigos, tá? E você pode fazer uma combinação das duas coisas, ou seja, além de colocar no repositório, disponibiliza. E há pesquisas cuja ênfase é criar os arquivos. Tá? Isso está ficando valorizado cada vez mais, inclusive para promoção na Europa e nos Estados Unidos. Quem gera dados de qualidade como resultado primário da pesquisa, e esses dados são usados em outras pesquisas, a pessoa é promovida. Tá? Ou a sua pesquisa pode ser usar dados para publicar, enquanto que outros
criaram os repositórios. Tá? O que são meus dados no IB? Olha só, pessoal, atenção. Borboleta, professor André. Passarinho, professor Felipe Toledo. Plantas, professor Jolie. Interação inseto-plantas, professor Thomas Levinson. Isso são pessoas com quem eu já publiquei, tá? No IB. Asas de moscas, também professor Thomas Levinson, tá? Agora, esses dados, por exemplo, dos pássaros, a fonoteca do IB, cantos de pássaros, a gravação. Essa imagem daqui me foi cedida pelo professor André há 10 anos, tá? E ele disse, não compartilhe. Não, ele não disse, senão eu não tinha colocado aqui, tá? Redes de interação, que tem muita gente da ecologia que trabalha com isso. Só que, por exemplo, pensem no programa Biota, todos esses conjuntos de dados estão sendo armazenados em repositórios para o mundo. Então, o que são meus dados, de uma forma geral, para todos que estão me ouvindo? Seres vivos, tá? Seres vivos e seus hábitats. Desses seres vivos e seus hábitats, eu vou gerar texto, som, vídeo, imagem, planilha, etc. Tá? Sequências. Imaginem o que quer que vocês queiram. Que pode ser 10K a 1 peta. A ideia de planos de gestão de dados é dizer o que vai coletar, como vai transformar, em que tipo de resultado, aonde vai armazenar, por quanto tempo e como. Quais as restrições éticas, etc., disso daqui, e depois publicação. Tá? Então, agora eu vou fazer uma demonstração de fazer um plano de gestão de dados. Tem alguma pergunta? Não, professora, não temos. Será que todo mundo foi embora? Não, a sala está bem cheia e está tendo transmissão ao vivo pelo YouTube também. Oba! Porque o que eu estou querendo, como eu já expliquei, é mais perguntas, tá? Para eu ir aperfeiçoando essas apresentações. Então, deixa eu ir para a web. dmpetum.org. Ai. Tinha que acontecer, né? Pronto, está aí. DMPTool é para plano, não é para depositar dados, pessoal, é para plano de gestão de dados. BMPTool é uma ferramenta online desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa, que é mantida na Universidade da Califórnia, e eu há um mês conversei com a pessoa que mantém, é uma equipe, tá? Que mantém essa ferramenta, e eles me disseram que estão, ao mesmo tempo, encantados e assustados com a invasão paulista do DMPTool. É o segundo maior usuário mundial do DMPTool, é o estado de São Paulo. Por quê? FAPESP. Então, oi? Desculpa interromper, Claro. a gente tem uma pergunta aqui do Stefano. Aham. O que ou quem determina o tempo que determinado dado deve ser armazenado? Ótima pergunta. São duas coisas, tá? O seu domínio de estudo. E segundo, aonde você vai armazenar. Então, normalmente, o período padrão no mundo das agências de fomento
é um mínimo de 10 anos. Tá? Agora, isso não é suficiente, pode não ser suficiente, e aí tem que ver também a política de arquivamento.